Espero que todo mundo consiga me ouvir. Me ver vai ser mais difícil, porque eu sou pequenininha. Eu vou tentar sair de trás do computador para todo mundo conseguir entender mais ou menos o que eu estou falando. E eu já vou avisar, o comecinho da palestra vai ser um pouco mais teorético, o fim também, mas o começo é mais ou menos a mesma ideia que eu falei o ano passado. Então, se você estava aqui o ano passado, os primeiros 10 minutos você pode aproveitar para pegar um café, uma cerveja, qualquer coisa, que vai ser mais ou menos a mesma ideia, só com uma outra aplicação. Para quem não me conhece, eu faço muita coisa no meu tempo livre, que não tem nada a ver com o meu dia de trabalho normal. Então, não julguem, essa é mais uma palestra sobre uma pesquisa que eu fiz nos finais de semana, depois do trabalho, coisa assim. Outra informação importante sobre isso é que isso não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu não faço pesquisa de vulnerabilidade e eu vou adicionar nesse daí ainda que faz muito tempo que eu não falo português. Na verdade, eu falo português uma vez por ano quando eu venho para cá. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês várias vezes para tentar traduzir as palavras que eu não lembro. E muita coisa eu nunca aprendi em português, então, vindo para cá e apresentando em português me ajuda muito também a melhorar o meu vocabulário. Então, sobre mim, alguém já falou que já reconheceu, eu sou a Barbie. Eu trabalho com análise estática de malware. Então, meu dia é geralmente fazendo engenharia reversa. Eu também organizo, junto com a Marion, que está aqui em algum lugar, o Black Hoodie, que é um evento só para mulheres de engenharia reversa. Eu também faço parte do comitê da HackLu, que é uma conferência que acontece em Luxemburgo uma vez por ano. Eu sou também a líder de conteúdo técnico da Disobey, que é uma conferência que acontece na Finlândia uma vez por ano. E outras coisas, entre elas, eu adoro karaokê. Então, já sabe, se alguém for fazer um karaokê hoje à noite, me chama, por favor. E o que eu vou falar hoje? Quem me conhece, eu faço muita coisa com Constraint Logic Programming, que chama Programação com Restrições Lógicas. Eu trabalho com SMT solvers. Eu vou falar sobre como você pode escalar o problema de análise estática, que geralmente você tem muita dificuldade. Eu vou falar sobre a memória, claro, e vou tentar explicar o que o heap tem de diferente. E a primeira pergunta que eu sempre tenho é tipo, solver, SA, o que você está falando? Então, na verdade, eu vou falar sobre SAT e NSMT solvers. E quem fez ciências da computação deve saber o que é SAT, é um problema de computação teórica, que fala que quando você transfere todos os valores de uma equação booleana, você sempre consegue resolver ela de uma maneira que sempre vai dar true no final. E qual que é o problema? Quando você quer modelar um problema normalmente da computação, é muito difícil você escrever esse problema de uma forma lógica, só usando AND, OR e coisas assim. Geralmente, você precisa usar operações aritméticas também. E é por isso que eles criaram uma coisa que chama SMT. O SMT é como se fosse um front-end. Um front-end para o Salt Solver, que vai conseguir traduzir equações algébricas também para equações lógicas e booleanas. E, com isso, você continua tendo a mesma performance que você teria num caso escrevendo diretamente em forma lógica, mas você está escrevendo de uma forma muito mais fácil para a gente entender, que seria uma operação aritmética. E, para entender como que o SAT Solver funciona, você pode imaginar que ele vê uma figura desse tipo, e aí você faz uma pergunta para ele, do tipo, está chovendo lá fora? Ou então, eu posso sair sem me molhar? Que é um problema que você quer resolver, certo? Você quer sair, você quer ir até a padaria, mas você não quer se molhar. Então, ele vai olhar essa foto e vai analisar com os fatos que ele tem, ou seja, com as restrições que ele tem, que é o lado de fora, se você vai poder sair da sua casa e ir até a padaria sem se molhar. Aí ele vai olhar, nossa, a rua está molhada, tem gente de guarda-chuva. Provavelmente não.
mas ele acha uma solução. Você pode sair até a padaria se você tiver uma guarda-chuva, porque os outros que têm guarda-chuva estão saindo e não estão se molhando. Aí ele vai falar, ok, tem uma solução aí de guarda-chuva. Aí você fala, mas eu não tenho um guarda-chuva. Ou seja, você adiciona uma nova restrição no seu problema. Aí ele vai falar, ok, sem guarda-chuva então não dá. E é isso que o SAT vai fazer com todos os tipos de problemas que você tem. Você vai adicionando as restrições que você vê ao longo do tempo, e ele vai resolvendo todo o problema para você. E essas restrições é a base de toda a programação de restrição em lógica. E como que ele funciona? Você pode pensar que você está andando num labirinto. Então, você começa de um lado e quer sair para o outro, e no começo você tem um problema muito mais fácil, que é tipo aqueles labirintinhos de criança, que você tem 2, 3, 4, até jeitos diferentes de ir de um lado até o outro. Mas aí você chega nos mais difíceis, e toda vez que você adiciona uma restrição, é como se você estivesse adicionando uma parede a mais no seu labirinto. Então, fica cada vez mais difícil de você achar um caminho do começo até o fim do labirinto. Então, você pode imaginar que cada restrição que você adiciona é como se você estivesse adicionando uma parede no seu labirinto. E isso é o que eu sempre falo, que, na verdade, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de gente muito mais inteligente do que eu, há muitos anos atrás, eles viram que, que a programação de restrições é como se fosse o que fosse resolver todos os problemas das ciências da computação. Porque, geralmente, quando você está programando, você resolve primeiro o problema na sua cabeça, cria um algoritmo para isso, e como resolver o problema, e coloca no computador. E com a programação lógica de restrições, você não precisa resolver o problema, você não precisa achar um algoritmo que calcula a solução. Você fala o problema, você fala a solução que você quer ter, e o computador vai resolver o problema para você. E, geralmente, esse é o tipo de programação que você quer ter. Você quer que o computador resolva os seus problemas, e não que crie algum problema, e você tenha que pensar numa solução para ele. E como que você usa esse tipo de automação? Como que você usa esse tipo de automação para resolver problemas nas ciências da computação? Porque o SAT, o SMT e todos esses tipos de sovas que você tem, eles foram criados por matemáticos. Então, antes, quando eu comecei a estudar, eu estudei ciências da computação também, mas antes eu estudava outra coisa. E quando eu trabalhava, a gente usava SMT, sovas antes, para resolver problemas matemáticos e para resolver teoremas e coisas assim. Então, a gente tem aqueles problemas que a gente quer resolver, que eles são muito complicados, e é muito difícil de resolver por você mesmo. Então, o que você faz? Você pega esse problema e divide em problemas pequenininhos e coloca todos os problemas que você já resolveu, que são menores, dentro do SMT Solver. E o SMT Solver ele vai pensar, ok, esse daqui está resolvido, esse também, e vai tentar, com todas essas restrições que você programou nele, resolver o problema maior. E aí, quando eu vim para ciências da computação, eu pensei assim, ok, como que eu posso usar esse mesmo tipo de teoria e aplicar ele na segurança? E aí eu vi que tinha muita gente que estava tentando provar que, fazendo code verification, verificação de código, fazendo verificação de código. Então, eu pensei assim, a mesma coisa, porque o software e o hardware hoje em dia está muito mais difícil, muito mais complicado do que era antes. Então, antes era fácil você simplesmente escrever asserts para uma, duas funções, e estava pensando, ok, está funcionando, não preciso mais me preocupar. E na área de segurança, você também quer ter certeza que não está acontecendo nada errado, que você não tem overflows e coisas assim. A mesma coisa você pode fazer com programas que nem eu fazia com os teoremas. Então, a gente cria asserts para coisas pequenininhas e tem certeza que cada pedacinho do código está funcionando do jeito que você quer que funcione. E, no fim, o SMT Solver vai falar para você se está tudo funcionando do jeito que você quer e se todas as restrições estão conversando uma com a outra. Porque no SMT Solver, no teorema da SAT, ele implica que todas as restrições estejam conversando uma com a outra. Porque se uma falha, daí falha tudo. E com esse tipo de técnica, você pode implicar que quando você verifica as coisas pequenininhas, no final, você vai ter a escalabilidade de verificar códigos enormes de hardware e de software.
E aí eu comecei a pesquisar quem que estava usando isso, quem que está fazendo isso. E a única comunidade que eu achei que já estava começando a trabalhar mais com SMT Solvers e SAT Solvers, isso faz uns 2, 3 anos já, era o pessoal da Langsec. Eu não sei quantas pessoas estão familiares com o trabalho deles, mas a ideia toda é que você tem segurança no design já da linguagem de programação, ou seja, eles estão verificando os parsers que vocês estão usando para compilar os programas. Então, se passou no parser, significa que o programa que você está usando é seguro o suficiente. E eles estão usando SMT Solvers para verificar a segurança e a segurança do parser. Outro conceito que eu uso também na minha ferramenta hoje em dia é Symbolic Execution, execução simbólica. E, geralmente, o pessoal usa isso para resolver crackmes e coisas assim. O problema com essas ferramentas, eu vou falar depois, mas, geralmente, é que elas são desenhadas para resolver crackmes e programas que são feitos para terem alguma coisa. Então, você sabe o que você está procurando. E, no caso de analisar código verdadeiro que você está produzindo, e, no caso, quando eu estava usando o Andy para analisar malware, você não sabe o que você está procurando. E é bem diferente do conceito que você tem quando está resolvendo aqueles challenges de CTF, coisa assim. Mas a ideia é sempre a mesma. Você, em vez de colocar que o seu input, que, tipo o X ou o Y, ou qualquer coisa que você está colocando dentro da sua função, é um valor certo, tipo 1, 2, ou uma string, ou qualquer coisa, você tem um símbolo, que esse símbolo vai representar todos os valores possíveis dentro daquela função. E aí você vai pegar e vai passar para todos os valores que vem usando ela depois. E esse tipo de verificação vai mostrar os domínios possíveis para cada variável que você tem no seu código. E com esse tipo de verificação, você consegue chegar a valores que nunca vão ser atingidos. Por exemplo, que 11 seja igual a 2000 qualquer coisa, certo? E aí, quando você acha esse tipo de valor, você pode simplesmente ignorar todo aquele caminho, porque é um tipo de coisa que nunca vai acontecer. O ano passado teve muita gente que perguntou sobre o algoritmo e como pensar. E aí eu resolvi escrever ele bem curtinho, porque, na verdade, parece complicado, mas a execução simbólica é muito simples de programar. Por isso que você vê várias dessas coisas de tipo Angry, Manticore, todas essas ferramentas que o pessoal está usando para CTF, todo mundo pensa, é super complicado, eu tenho que usar essas ferramentas, e, na verdade, você não precisa. Você pode programar a sua mesmo, em Python, em qualquer coisa que você sinta familiar. Porque o algoritmo em si, a ideia em si é muito simples. E é uma ideia bem antiga, então é fácil de programar. O problema com ela é a complexidade. Voltando para a parte teórica, todo mundo sabe que, por exemplo, quando você tem alguma coisa que vai adicionar, por exemplo, aqui no último part, ele adiciona sempre pelo menos dois nossos processos para cada processo que ele está analisando. Então, é fácil de ver que a complexidade desse algoritmo é exponencial. Ou seja, a gente viu antes... Deixa eu ver se dá para voltar. Dá. A gente viu antes que, se você for pensar na parte de como você vai salvar isso na sua memória, cada vez que você passa por um branching... Pode falar branch? Cada vez que você passa por um branching, você vai dobrar, e daí dobra de novo, e dobra de novo, ou dobra de novo. Então, a complexidade vai estourar. Então, você vai ter muita coisa dentro da sua memória, e é claro que vai ficar meio difícil de fazer isso tipo num computadorzinho assim. Então, o que vale a pena lembrar quando estiver programando é, por exemplo, colocar o SMT Solver, por exemplo, no branching. Porque aí, antes de você adicionar ele no seu domínio, você já pode ver se faz sentido ou não calcular aquilo. E aí você economiza um pouco de espaço. E a memória. Vendo assim, a memória é muito simples, certo? E isso é tudo que você precisa para fazer uma memória na parte de hardware. É só você usar um LET, meus ASCII skills, mas você só precisa simplesmente disso. E é isso que está salvando 1 bit de memória dentro do seu hardware. E aí você pensa, nossa, mas é super simples, por que é tão difícil analisar a memória, então? O problema é que é um pouco maior. Aqui você está salvando 1 bit, e se você sabe assim, quanto que é o tamanho da sua memória, você deve imaginar quanto deles estão comunicando um com os outros. Então, é claro que no começo você tinha simplesmente 8 bits, então é fácil de imaginar um ligando com o outro, você adiciona um fiozinho a mais só para eles comunicarem um com o outro, e é isso, certo?
Mas se você for pensar na memória hoje em dia, você tem muito mais deles. Eles todos estão comunicando uns com os outros. Então, até se você pensa nos 64 bits, você tem uma matriz deles que estão conversando um com o outro. E aí você pensa, tá bom, a parte de hardware é simples, a parte de hardware é só uma matriz que eu posso simplesmente programar e não preciso mais pensar nela. Tudo bem. O problema é, você tem mais do que um tipo de memória. E eles estão no mesmo hardware. Então, qual é a diferença? A diferença é mesmo a implementação. Porque o stack e o heap eles estão rodando no mesmo lugarzinho do hardware. A única diferença é como eles são programados. E todo mundo sabe como o stack é fácil de imaginar. Ele é bem assim mesmo, do jeito que você geralmente iria desenhar, certo? E aí você fala assim, eu quero o terceiro livro do meu stack. É fácil de achar, porque você só vai descer e vai olhar assim, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu pego, certo? E é fácil. Mas aí você pensa no heap, e você fala, eu quero o terceiro livro do heap. Certo? Exatamente isso é um heap. Aí você olha assim e fala, putz, não faço ideia onde está. E esse é um dos problemas mais difíceis quando você está tentando automatizar a exploit generation, a geração de exploit. Quando você quer automatizar esse processo, você tem que saber onde você está e onde está o código vulnerável, certo? E esse é um dos problemas mais difíceis de resolver, porque até se você ler a main page do GCC, ele vai falar para você. Então, é unspecified, ou seja, você não tem como saber exatamente onde o heap vai ser salvo na sua memória. E qual a ideia agora de colocar os SMTs, ou Symbolic Execution, e todas essas coisas, na segurança? A minha primeira ideia, que eu apresentei o ano passado aqui, foi para análise de malware, que ela facilitava muito o trabalho, assim, que eu tinha. Esse é o meu trabalho durante o dia, né? Então, eu precisava de ofuscar o código, eu precisava, geralmente, escrever algum tipo de unpacker. Então, era muito mais fácil programando desse jeito, porque era genérico. A parte de unpacking é estática, então eu não precisava mudar de computador para pegar o código atual do código e tudo mais. Mas aí eu também falei que tem muita gente usando isso para bug hunting. E aí eu comecei a olhar como que eles estavam fazendo. E a maioria das pessoas eles estavam trabalhando com isso, mas só no Linux. E aí eu pensei assim, mas por quê? E a principal diferença é que a maior parte as ferramentas que você tem hoje em dia trabalha no level de source code. E aí, quando você está no source code, é muito mais fácil de verificar. Porque eles estão transformando, geralmente, numa linguagem intermediária e pensando e resolvendo nesse nível. E o problema é que, quando já está compilado, você tem que trabalhar na parte binária e no assembly. E aí, a maioria das ferramentas já param de trabalhar, porque é muito mais complexo. Mas aí eu pensei, tem gente que está usando isso também para exploitation. De novo, estava só usando na parte de source code. E aí eu pensei assim, não, mas eu gosto de assembly, então vamos tentar. E, como eu disse, eu faço isso no meu tempo livre, né? Então eu penso sempre na parte, eu quero que seja divertido, e não na parte, será que alguém vai usar? E a parte divertida disso foi que, se você pega um código bem grande, e, em vez de usar, por exemplo, o source code do Linux, eu resolvi, então, usar os binários que você tem na parte do bin. E aí, a hora que eu comecei a procurar, eu percebi que ele achava muita vulnerabilidade. O problema da maioria deles é que eles não eram exploitáveis. Eles não eram exploitáveis. E aí eu pensei assim, ok, então é melhor eu resumir um pouco, porque senão eu vou ter muito trabalho. E então eu coloquei mais uma restrição no meu código e falei assim, ok, se o código for vulnerável, mas eu não posso escrever um exploit para ele, então não vale a pena eu dar uma olhada. E aí já diminuiu mais pela metade de todos os códigos, de todas as respostas que eu estava recebendo do meu código. E aí o que aconteceu? Todas essas partes que eu achava assim, que estava respondendo, ele falava assim, beleza, aqui tem um monte de código que você pode escrever exploit para ele. Mas aí a maior parte dele estava só crashando, ou seja, eu estava ganhando um monte de memory corruption, mas aí eu pensei, mas isso ninguém se interessa, sabe? Porque, na verdade, ele é uma vulnerabilidade, eu posso escrever um exploit, mas tudo que eu estou fazendo é quebrando o programa. Na verdade, eu não estou conseguindo nenhuma informação que tenha um valor para a pessoa, ou para a companhia, ou para qualquer coisa.
Porque, na maior parte das vezes, você não quer simplesmente quebrar o programa ou ter um memory corruption ou coisa assim. Você quer escrever o seu shellcode, você quer ter uma shell no final, você quer ter o controle da máquina, certo? Então, simplesmente o memory corruption não era o suficiente, então, para mim. Então, eu já adicionei, de novo, uma outra restrição no código. E aí eu comecei, ok, agora que eu determinei o que eu estou procurando, na verdade, eu comecei a olhar todos os tipos de ferramentas que tinham lá, que poderiam, às vezes, me ajudar com a ideia do que eles estavam fazendo. E aí eu vi que tinha muita gente usando exploratory testing, que é tipo só colocando, tipo um fuzzer, mas um pouco mais inteligente. E tinha gente usando Dynamic Tented Analysis, que é tipo essa tool que eu falei, o Manticore, que é como se fosse uma execução simbólica, mas com alguns inputs que você sabe que sempre serão presentes. E aí tem gente fazendo Abstract Interpretation, que foi a parte que eu achei mais interessante. E o que eles fazem é simplesmente pegar o assembly e interpretar em várias arquiteturas diferentes. E, desse jeito, ele vê a vulnerabilidade em uma arquitetura que você escolhe. E foi por isso também que eu adicionei, então, a restrição, que eu queria só trabalhar com o x86. E aí eu comecei a olhar nas ferramentas. Quando eu falei para vocês, eu tinha o CLI, que é uma ferramenta muito boa. O problema dela é que ela só trabalha em source code, mas a parte boa é que ela está trabalhando com a linguagem intermediária do LLVM. Então, com essa linguagem intermediária, você também pode trabalhar bem mais do que simplesmente no source code. Mas, mesmo assim, não é o suficiente se você quer testar, por exemplo, os binários dentro da pasta bin do Linux, porque é uma linguagem intermediária, não é o assembly ainda. E aí, eu testei o Manticore, que é uma das ferramentas que eu achei, pelo menos, que tem mais força, que é mais poderosa aí fora, que eles fazem execução simbólica, mas eles também têm a parte de Tainted Analysis. E você pode também brincar um pouco com o binário, colocar as coisas que você quer e tudo mais. O problema deles é ainda que, mesmo assim, ela foi feita pensando em resolver problemas pequenos. Ou seja, se você tem um binário pequenininho do seu um app ou alguma coisa que você vai mandar para o seu cliente que é o suficiente para mandar por e-mail, ele funciona. Mas você não vai mandar, por exemplo, o Windows kernel por e-mail para o seu cliente, certo? E esse tipo de binário, que é um pouco maior, já vai acabar com ele. Tem um que eu não adicionei aqui, que chama Manhem. Eles têm uma ideia um pouco similar com o Manticore, mas, mesmo assim, ele ainda tem algumas falhas. Ele também está rodando no LLVM. E o que ele faz, ele vem do outro lado. Em vez como o CLI, ele vem do source code para o LLVM, o Manhem está vindo do assembly para o LLVM. O problema é a tradução. Quando eu comecei a checar, tipo, o meu binário, você olha o código binário e você olha a tradução que eles estavam fazendo para o LLVM, eles ainda estavam tendo um pouco de problema, porque não era a mesma coisa que eu estava vendo no binário. Então, para pesquisa de vulnerabilidade, já não dá certo, porque se não é exatamente o mesmo código que você tem lá, não vai funcionar. E aí eu pensei, ok, todas essas ferramentas ali fora, qual que eu vou usar, certo? E aí, depois disso, eu decidi programar a minha mesma. E o que eu fiz? Eu peguei aquele código que eu falei para vocês, o algoritmo, que é bem simples de programar, e eu adicionei a parte do Forward Symbolic Execution, que é simplesmente, que nem eu falei no começo, eu coloco o SMT Sova no meio de todo o branching point. Ou seja, antes de eu adicionar um processo para o meu domain que eu quero checar, eu verifico se faz sentido ou não adicionar aquele caminho do meu código no meu domain. Aí a gente chegou na parte do geração de exploit. Essa seria a parte mais fácil, certo? Porque eu pensei assim, ok, tem um monte de código aí fora, que eu simplesmente olho no GitHub e copio, e eu tenho um exploit. Então, eu pensei, então, achar ele, agora que tem vários problemas, assim, que estavam... Antes de eu pensar em tudo isso, eu já estava recebendo um monte de bug, né? Eu já estava vendo todas as respostas que a Symbolic Execution já estava dando de resposta para os bugs. Aí, o que eu precisava? Eu precisava de uma definição para isso. Então, o que eu defini como
código vulnerável era simplesmente que tem um desses branching points que eu tinha visto no começo. Se tem uma vulnerabilidade naquele caminho, aquele caminho é um caminho vulnerável. Bem lógico. E agora eu tenho que achar um teorema que eu quero provar, porque é toda a ideia do SMT Solver. Você tem um problema que você quer resolver e você coloca dentro dele. Então, o teorema que eu estava pensando era, você tem um programa, dado esse programa, você tem que achar o caminho que é vulnerável, e para esse caminho vulnerável, você tem que ser capaz de criar um exploit que execute nesse caminho. E aí eu comecei a olhar, ok, como que vai ter que ser esse exploit? Isso significa que o exploit teria que ter a parte de direct influence. Isso significa que simplesmente toda vez que o usuário coloca um valor no seu programa, que é o user input, que vai entrar no seu programa, esse valor já vai gerar o exploit. Ou seja, você não precisa se preocupar com nada, é simplesmente aquelas coisas bem mais simples, que você tem aquele malloc com o número, por exemplo, 32, e aí você coloca 34, pronto, está exploit, certo? E esse é o direct influence. Para esses não foi tão difícil ver, mas, como eu falei antes, só estava quebrando, não estava realmente adicionando nenhum valor e não estava te dando o controle do código. E é claro que tem a parte de indirect influence, que também tem que levar em consideração. Porque tem muitos códigos dentro do Linux kernel que não está usando, por exemplo, o malloc com o número e pegando diretamente o user input. O que ele está fazendo é geralmente usando, por exemplo, o string length. Ou seja, você não vai dar... Se você põe lá AAA, ele não vai simplesmente usar o AAA, mas sim o tamanho da sua string. E isso também é muito mais difícil de criar um exploit dessa maneira do que seria para criar, por exemplo, com o direct influence. A segunda parte, que seria, por exemplo, agora eu achei todos os caminhos que são vulneráveis no meu binário. Então, a segunda parte, o que eu tenho que ver? Tenho que checar se é possível de escrever um exploit para ele, certo? Porque, como eu falei antes, os que são só vulneráveis, mas eu não posso escrever o exploit, não me interessa. E essa parte já não é tão mais fácil assim. O problema é quando você tem que checar se é possível escrever um exploit para uma vulnerabilidade, é bem mais complicado. Porque sempre tem a limitação de você mesmo. Às vezes você não é capaz de escrever um exploit para aquela vulnerabilidade, mas alguma outra pessoa vai achar um jeito, certo? Então, é muito mais fácil você falar que alguma coisa é possível do que falar que não é. E esse é um dos problemas mais difíceis quando você está vendo se uma vulnerabilidade se é possível escrever um exploit para uma vulnerabilidade ou não. E como isso é um paper, tem que ter a definição matemática, então a definição matemática disso seria: eu tenho um caminho que é vulnerável para um input e eu tenho um caminho, e eu tenho uma função, que é o meu exploit, que pega o mesmo input e os dois dele, ao mesmo tempo, são verdadeiros. Os dois funcionam ao mesmo tempo. E se eles funcionam ao mesmo tempo, então eu tenho a vulnerabilidade que é possível escrever um exploit, certo? Ok, eu defini agora o que é a vulnerabilidade e eu defini a parte que é possível escrever um exploit. Então, o terceiro passo seria, o último, que seria implementar o código que gera o exploit mesmo, assim. O problema dele é que quando você tem alguns tipos de exploits que são muito similares, talvez você pudesse até usar aquela pattern, para treinar, por exemplo, algum algoritmo de machine learning. Poderia acontecer e poderia funcionar. Mas quando você está criando um exploit para aquela função, já não funciona mais, porque não adianta ela ser muito parecida, ela tem que ser igual. Então, para você criar um algoritmo que gera o exploit de alguma maneira automatizada e que funciona para vários tipos diferentes da mesma bug class, mas mesmo assim um pouco diferente, vai ser muito mais difícil. O que aconteceu é que, no fim, eu acabei tendo vários tipos de algoritmos diferentes,
para a mesma bug class. E aí ele só tinha vários diferentes que funcionavam para o mesmo caso, com um pouquinho de diferença. Então, só significava que cada um deles funcionava para um caso muito, muito especial, que seria, na verdade, não muito genérico mais. E o problema é que ele só funcionava quase sempre, não sempre. E esse é um outro problema que tinha. No começo, eu nunca falei para vocês qual que era o meu cenário inicial, certo? E isso é muito importante quando você está falando de memória. Porque o problema é, quando eu rodei o computador a primeira vez, eu tinha um estado da minha memória. Se eu testar a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez o mesmo código, a minha memória vai sujando, vai sujando, vai sujando. E aí eu vou chegar num ponto que aquele estado onde eu estava testando não é mais o mesmo estado que eu testei antes, sabe? E não é o mesmo que eu testei a terceira vez. E é por isso que ele só funciona na maior parte dos casos, mas não em todos. E aí eu pensei, peraí, se eu estou tendo agora para uma bug class com 10 casos diferentes, 9 algoritmos diferentes, que só funcionam quase sempre e não sempre, isso é realmente uma automatização? Isso realmente vai funcionar? E aí, quando você está fazendo a parte de pesquisa, geralmente você para pensar em todas essas coisas que se valem a pena e se o nome está certo. Porque se você quer automatizar alguma coisa, mas ao mesmo tempo você passa quase todo o seu tempo escrevendo códigos diferentes para cada caso, não faz sentido mais, porque você está fazendo o trabalho que você gostaria que a máquina fizesse, certo? E aí, quando você está fazendo pesquisa teórica, você tem que fazer sempre a parte do evaluate. E essa é sempre a parte mais chata, porque você tem que parar para pensar se todo o trabalho que você fez aquele mês inteiro faz sentido ou não. E aí eu peguei e comecei a enumerar todos os problemas que eu tive no caminho. O primeiro foi achar o heap. Para esse problema, eu tive a colaboração de um amigo muito legal, que até publicou um paper não faz muito tempo, sobre como manipular o heap de uma maneira que você sempre tenha o layout certinho e ache ele onde ele está. O segundo problema do exploit verification, que nem eu falei para vocês, que era para checar se o exploit estava funcionando para aquela vulnerabilidade e para outras, ou só para uma, e quais são as limitações de cada exploit que estava sendo criado pela ferramenta. Aí teve o terceiro, que é o State Space Explosion, que é sempre o mesmo problema que você tem quando você está fazendo execução simbólica, porque não cabe tudo, e vale a pena lembrar que, nesse caso, eu estou falando da memória, ou seja, eu estou salvando na memória a análise da memória. E o problema é que aí você pode ter até, usando a própria análise, você está modificando a memória que você está analisando. E esse é o problema do State Space Explosion, porque você está saindo do espaço que você tinha reservado para a análise e escrevendo em cima da parte que você queria analisar, na verdade. E a última parte que eu estava falando para vocês é do Environment Definition, porque no começo eu nunca falei para vocês qual que era o meu estado zero. Então, eu estava mudando a memória enquanto eu estava analisando, e esse tipo de coisa faz muita diferença quando você está trabalhando com a memória. E foi um dos pontos que eu ignorei totalmente no começo e que fez toda a diferença no final. Então, eu tive que adicionar ele também na pesquisa. E aí, no final, eu pensei assim, ok, quais são as limitações desse tipo de técnica para trabalhar com a geração dos exploits, certo? O primeiro, todo mundo sabe, ele é da execução simbólica, e de todas as vezes que você cria um programa para analisar um outro, que é o problema de Turing. Então, é impossível, teoricamente, criar um programa que analise outro programa. Então, você já sabe que você está tentando resolver um problema que não dá para resolver de qualquer jeito. E o segundo é que, quando você está trabalhando com análise de memória, você tem estados que não são definidos no começo, mas sim somente no final. Porque você tem que, toda vez que você muda o código, você está mudando o estado de memória. E se você está trabalhando com... quando você tem um valor concreto, você está na primeira bolinha, que é o Desirable Languages. Ou seja, você tem um idioma que é aceito pela sua máquina de Turing, e essa máquina ela só aceita esses valores concretos. E esse é o tipo de coisa que qualquer computador pode calcular, certo?
O problema quando você está fazendo a execução simbólica na memória é que você entra no segunda bolinha e, às vezes, até no terceiro, se você não toma cuidado com o environment que eu falei depois. Porque se você não toma cuidado do começo e muda a memória durante a análise, e toda vez você tem um estado diferente da sua memória, você vai entrar no non-Turing acceptance language, ou seja, a sua execução simbólica vai até crashear às vezes. E mesmo que você tome cuidado de tudo isso, toda vez que você está fazendo execução simbólica na memória, você tem que lembrar que você pode, às vezes, entrar nessa bolinha do meio. Ou seja, você vai criar um problema que o computador não pode resolver, porque o computador é uma máquina Turing, e ela vai ter uma linguagem, que são os valores simbólicos, que ela não vai poder aceitar. E não aceitando esses valores, ela não pode computar, e não computando, o seu programa não funciona, certo? E você tem um problema prático. O problema prático é o mais engraçado, porque se você pensar, o processador que a gente está analisando é o mesmo processador que você está usando para analisar. E tanto um problema como o outro, a máquina de estados finitos, e os dois são o seu problema e o programa que você está escrevendo para analisar o problema, certo? E o que acontece é que as máquinas de estado finitos, elas são máquinas de Turing, certo? E se elas são máquinas de Turing, elas só vão conseguir resolver os problemas da bolinha do meio. Só que o meu problema já está na bolinha maior, certo? Então, é um problema prático. Você teria que construir um outro tipo de processador que tenha a possibilidade de resolver problemas em uma maneira diferente. Uma das esperanças nesse lado seriam os computadores quânticos, que eles estão trabalhando nessa área de terem mais estados para o mesmo ponto no seu código, certo? E um outro problema que eu não coloquei nos slides, mas vale a pena lembrar, é que dentro dos processadores você também está trabalhando com física quântica. Os processadores, eles são o que está dentro do hardware. Eles também trabalham, eles são semicondutores, certo? E os semicondutores também têm estados quânticos que podem variar. E esse é o tipo de coisa que não dá para controlar de qualquer jeito. Então, o que eu pensei quando eu estava escrevendo a conclusão do paper é que, na conclusão do paper que eu fiz o ano passado, ele estava falando sobre análise de malware, certo? E eu falei, nossa, execução simbólica é o tipo de coisa que você quer usar para analisar malware. E realmente a tool foi super boa e ajuda pra caramba. Mas aí eu pensei, ok, não dá para falar a mesma coisa quando você está falando de pesquisa de vulnerabilidade, certo? Porque eu tenho certeza que ela pode ser, em algum momento, uma ferramenta bem poderosa. O problema agora dessa é que a gente ainda não tem o computador certo para isso. Aí eu pensei assim, ok, eu consegui fazer um monte de tipo de ferramenta diferente, usando execução simbólica, usando programação de restrições, para fazer vários outros tipos de coisa, não só pesquisar vulnerabilidade, mas fazendo várias coisas diferentes com binários, certo? Então, é possível programar com isso, com esse tipo de sistemas, como SMT, solvers e tudo mais. É possível criar vários tipos de ferramentas para segurança. Mas o que eu pensei que faria mais sentido agora, já que o computador que nós temos hoje não é o computador ideal para fazer a pesquisa de vulnerabilidade, seria, em vez de criar algo que que gera os exploits para você, seria muito mais viável criar um tipo de assistente que ajude você a achar a vulnerabilidade e escrever o código do que faça tudo para você. Mas criar tipo uma interface entre o pesquisador de vulnerabilidade e o SMT Solver, por exemplo. Porque a maior parte das pessoas, eles sabem, que eu vejo que trabalham com pesquisa de vulnerabilidade, eles têm eles sabem o que eles estão procurando, eles sabem onde ver as coisas. Mas, ao mesmo tempo, é difícil de programar no computador de uma maneira que faça sentido de automatizar o processo todo. Então, a ideia final do paper é agora, em vez de fazer uma automatização do processo inteiro, criar um assistente
que fique no começo e faça a maior parte do trabalho para você, mas quando o pesquisador sabe o que ele está procurando. Que faz muito mais sentido agora com os computadores que a gente tem, que são os processadores Intel normais, assim. As duas pessoas que me ajudaram bastante nessa pesquisa, que eu falei para vocês do começo, é o Sean. Ele quase que resolveu o problema de onde achar o heap, que é um dos problemas mais difíceis quando você está falando de vulnerabilidades no heap. Ele publicou esse paper esse ano, e ele dedicou muito tempo me explicando como que eu deveria programar esse tipo de coisa e tudo mais. E, no começo, quando eu pensei assim, não está dando resultado nem nada, porque essa pesquisa é de quase assim, uns 8 meses, e no começo, quando eu estava quase desistindo, ele foi uma das poucas pessoas que falou assim, não, eu estou fazendo a mesma coisa, é difícil, mas vale a pena. E a Marion, que deve estar por aí, que ela foi a pessoa que também me inspirou muito, e me ajudou muito na parte de tentar entrar na área de vulnerabilidade e coisa assim, porque, como eu falei antes, eu trabalhava só com malware. Tem também um paper de 2015 falando sobre como o heap funciona e como escrever exploits para heap, que foi um dos papers que eu mais usei para criar o modelo de geração de exploits que está funcionando agora. E é claro que eu usei um pouco da documentação da Intel, mas não é que ajudou muito, mas pelo menos eu tentei ler. Mas o que ajuda muito, eu acho que em qualquer parte de segurança, é ler a documentação. Eu comecei lendo os livros que fazem de programação de assembly, por exemplo, e depois eu li livros de engenharia reversa. Livro do Windows internos do Alex, por exemplo, ajudou muito. E documentação da Intel.